Ok, pessoal. Bom, eu vou rapidinho trabalhar o que a gente estava semana passada para a gente poder chegar na parte que a gente parou. A gente está trabalhando um tema que é a globalização. Globalização e o outro lado da globalização. A gente vai trabalhar o aspecto positivo e negativo. Primeiro, a gente tentou entender o que seria a globalização. Nada mais seria do que a integração global. Por essa imagem, a gente consegue perceber que o mundo está cada vez mais integrado por meio das comunicações e dos transportes. Só que a gente tem um outro lado da globalização, que são as consequências, porque nem todas as pessoas conseguem usufruir dos benefícios da globalização. E também existem efeitos negativos por causa dessa integração global, e a gente vai ver já já. A gente falou primeiro que essa integração ela não se dá só no âmbito econômico, mas o econômico é um fator fortíssimo para essa integração. A gente tem uma integração política, social, cultural, a gente tem uma mescla, de uma mistura que acontece a nível mundial por causa dessa conexão que a gente tem. A gente pode dizer que a globalização ela pode ser resumida no seguinte princípio: o mundo parece menor, porque a gente cada vez tem a noção de que as distâncias foram encurtadas. Vocês são a geração que já nasceu nessa interligação facilitada, né? Já nasceram na era da internet, na era dos smartphones, né? Nessa era da integração mais eficiente, né? Então, como vocês vivenciaram já essa época, vocês não sabem o que é uma época anterior a isso, em que muitas vezes para você se comunicar com a pessoa, você tinha a possibilidade, por exemplo, de pegar o seu telefone e você se comunicar com a pessoa. Não era muito convidativo, porque você gastava muito para você ter essa comunicação. Hoje a comunicação é muito mais facilitada, né? Você pode pegar o seu celular, em poucos minutos você fala com um amigo seu lá de Goiás, ou do Rio de Janeiro, ou da China, ou não sei aonde, e a sensação que todos vocês têm é que vocês não estão tão distantes assim. Então, essa integração ela é uma marca da globalização. Falei para vocês que há uma divergência sobre os historiadores sobre a questão da globalização. Muitos defendem que a globalização ela começa lá na época das grandes navegações, quando o mundo passa a ser integrado através do comércio marítimo. Mas podemos dizer que essa intensificação com a que a gente tem hoje, dessa integração, ela vem a partir da década de 70. A partir daí, o mundo vai se integrando cada vez mais e a gente chega no âmbito que a gente encontra hoje, né? Cada vez mais o mundo parece menor, né? E vocês, como eu disse, vocês não têm essa noção do distanciamento, né? Porque vocês já nasceram dentro dessa era respectiva que a gente chama de a era da Revolução Industrial, a terceira fase da Revolução Industrial. Todos nós, na verdade, nascemos nesse âmbito, mas vocês nasceram na segunda parte, né, da Revolução Industrial, né? Então, as informações elas circulam mais fácil pelo mundo, o dinheiro também circula mais fácil, as pessoas também estão circulando rápido pelo mundo, né? A gente está dentro de um âmbito vivendo hoje que você simplesmente está aqui e daqui a 12 horas você já está na Europa, ou 10 horas, entendeu? Você está na Europa. Talvez daqui a alguns 20 anos, de repente, daqui a, sei lá, 30, 40 minutos, você está lá na Europa. Às vezes você vai combinar, se encontrar com a pessoa para almoçar com ela, você marca, ó, daqui a uma hora mais ou menos eu estou chegando aí. É muito provável que daqui a uns 20 anos isso seja totalmente possível, né? Então, essa integração ela é mais facilitada. A gente também tem as quebras das barreiras comerciais entre os países, a facilidade da locomoção. Hoje você tem países que você consegue entrar com mais facilidade, né? Agora com a pandemia está mais complicado, né? Mas existiam vários países antes da pandemia que você podia entrar só com a sua identidade, né? E se acredita que de repente daqui a uns 20 anos essa integração ela vai ser mais forte. Então, essa facilidade de você entrar num canto e sair do outro é muito mais fácil, dentro do âmbito internacional, com essa evolução tecnológica que a gente está vivendo. A gente falou das marcas, né? Da própria globalização, a questão dos transportes avançados, integrando todo mundo,
a questão dos produtos circulando com mais facilidade, a questão do capital circulando pelo mundo, o conhecimento sendo mais facilitada a circulação dele. Em poucos minutos, uma informação num país bem distante, que a gente não sabe nem o nome, daqui a pouco essa informação está na rede, está chegando, vários países já têm acesso e vai ajudar pesquisas de pessoas que estavam paradas por causa de um detalhe, e às vezes essa descoberta acaba levando o avanço mais rápido dos meios de comunicação. O mundo está se integrando tanto que a gente tem informação de países que formam blocos econômicos, né? A gente tem aqui o Mercosul, a gente tem a União Europeia, a gente tem o NAFTA, entre outros blocos econômicos que existem, integrando essas nações, em que, entre o bloco, no caso da União Europeia, você tem a facilidade de circulação de pessoas e de mercadorias e serviços. Então, as pessoas têm a facilidade de estar, por exemplo, em Portugal, e daqui a pouco você pega seu documento, vai para a Espanha, e da Espanha você vai para a Alemanha. Essa integração é muito facilitada. Às vezes alguém compra um produto em Portugal, aquele produto é comprado lá, e em pouco tempo passa o mínimo de taxas para a entrada desse produto. Então, isso é uma das marcas desse processo de formação de blocos econômicos a nível mundiais. Como também a gente falou na semana passada, o surgimento de empresas transnacionais, as empresas que a gente chama de multinacionais, elas estão em todos os cantos. Às vezes você não sabe nem a origem, você acha que é até brasileira, mas não é. Ao mesmo tempo, ela está tão espalhada que você não consegue nem ter dificuldade para saber a origem daquela empresa, né? Isso é uma das marcas também do processo de globalização mundial, ok? Tranquilo? Beleza, vamos para frente. A gente falou que uma das marcas também da globalização é a intenção do governo ser diminuído para a concessão de liberdade para a economia. Acho que uma das pressões muito grandes é o Estado ser diminuído para que a economia possa ter liberdade de tomar as decisões. A decisão está entregue na mão dos empresários. O governo ficaria apenas como um mediador de conflitos e o regulador das relações entre as empresas. Mas hoje a gente tem, por exemplo, países em que a gente tem um governo que abocanha várias fatias da economia porque tem empresas. E a ideia, na verdade, é você vender essas empresas, privatizá-las, para que o Estado fique menor. É o que a gente chama hoje de neoliberalismo. Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Uma vez que a gente tem uma economia mais ágil, a circulação dos produtos é mais eficiente, por exemplo, às vezes você vai lá, hoje, por exemplo, você compra um produto, você vai num site chinês aí, sei lá, e compra um produto lá da China. Às vezes demora um mês para chegar, né? 2 meses, 3 meses, né? Mas eu acredito que é questão de tempo, para que esse mesmo produto que demoraria 2, 3 meses para chegar em menos de uma semana, ou no máximo em 2 semanas, né? A tendência da evolução dos transportes é exatamente essa. Outro ponto que a gente vai colocar, até de crítica, né, é que a globalização, a grande ênfase dele é a questão econômica mesmo, essa integração, essa circulação de mercadorias. É também um estímulo ao consumo. A gente trabalhou o tema consumismo, pois uma das marcas da globalização é esse estímulo ao consumo. Mas para que esse consumo aconteça, você precisa ter um produto barato que as pessoas possam ter acesso. E para isso você precisa menos impostos e menos gastos com mão de obra. Com isso, há uma pressão muito grande por parte das empresas, dentro dessa era da globalização, para que os direitos trabalhistas eles sejam diminuídos, para redução de custos e aumento de ganhos. A gente tem uma imagem aqui mostrando as empresas globais, né, espalhadas aí pelo mundo. E aí a gente começou a trabalhar os aspectos positivos. Aspectos positivos, cultura é expandida pelo mundo. Às vezes a cultura de uma pequena cidade daqui a pouco está circulando o mundo todo. Isso é bem interessante. A gente viu um dos exemplos disso, é que o nosso carnaval ele já está em outros países, né?
e também festas de outros países também já estão aqui. Comidas de um determinado país já estão também aqui. Até o acesso à informação dessa comida e tudo mais é facilitado pela questão do processo de globalização. Por causa disso, a gente tem mais produtos para a gente escolher na prateleira do supermercado, o que é uma coisa positiva, né? Muitos empregos, por causa dessa integração global, acabam sendo criados, e por causa da grande concorrência que existe, os preços tendem a cair. E aí, uma vez que está integrando o mundo, muitas empresas crescem absurdamente, né? Então, você tem empresas aqui que daqui a pouco está montando uma sede lá na China, ou está montando nos Estados Unidos, ou no México, ou qualquer outro país. Então, essa integração ela é muito positiva no âmbito dos negócios. Isso a gente está falando dos aspectos legais, tá? A gente tem os aspectos negativos, né? Um dos aspectos negativos é que nessa corrida de abertura econômica, muitas vezes quem se dá melhor são os países ricos, mais ricos. Esses países, normalmente, eles passam a dominar os países mais fracos. Digamos que a exploração dos países mais ricos acaba sendo mais eficiente dentro desse processo de globalização. Um outro problema, o mundo está muito unido, né? Significa dizer que se um se dá mal, todo mundo se dá. Como a gente tem um mundo muito mais conectado, então uma crise, um país lá no fim do mundo, acaba afetando todo mundo. Porque todo mundo está unido. Todo mundo está cada vez mais próximo. O que pode ser uma coisa negativa. Por exemplo, a gente teve a crise lá na Grécia. Quer dizer, a gente não tem quase relações comerciais com a Grécia, mas na época que aconteceu a crise lá, afetou a Europa e acabou chegando também no Brasil. Tá? Tem esse outro aspecto. Outro ponto, essa facilidade das empresas irem para um canto, também ela pode sair de um canto. Às vezes a empresa está aqui, de repente ela vai, não achou interessante mais estar aqui, fecha tudo aqui, vai para outro país. Por que fecha aqui? Porque percebe que paga muito imposto, os salários são muito altos, as leis trabalhistas são muito sufocantes. O que os caras fazem? Deixa aqui, vai para outro canto e deixa esse canto ferrado. Tá? Isso acontece muito costumeiramente. A gente vai ver que as empresas, elas são assim, elas vão onde é mais barato. Por exemplo, a gente teve um caso lá nos Estados Unidos, acho que no estado de Michigan, né? Michigan. Tinha uma empresa lá, acho que é da General Motors, não sei, se eu estou me trocando aqui, mas era uma empresa que dava emprego para muita gente. O que eles perceberam? Que estava ficando muito caro produzir lá, porque o grande lance das empresas é o quê? É gastar menos para vender mais barato, para aumentar a lucratividade. O que eles perceberam? Rapaz, esse negócio não está dando certo aqui não. O que eles fizeram? Saíram de lá, foram para o México. Qual foi o resultado disso? Milhares de pessoas desempregadas. A situação econômica ficou muito ruim naquele local. E isso, pessoal, acontece a todo tempo. Muitas vezes, por exemplo, ele chega num local, praticamente o salário, o trabalho escravo né, é proibido, mas em outros locais é proibido, mas não oficialmente, mas extraoficialmente a coisa é mais solta. Um exemplo vivo disso foi o caso de uma mulher nos Estados Unidos, se eu não me engano, que ela estava ali olhando, acho que era um local que tinha produtos, de repente ela pegou um produto e viu que dentro dele tinha como se fosse uma cartinha, um papelzinho que dizia feito com trabalho escravo. Quer dizer, o produto chegou lá, mas o que a empresa fez, o que a marca fez? Produziu em outro canto e acabou explorando a mão de obra, praticamente escravizando. E aquele país está tudo bem, porque a legislação é fraca. Facilita essas empresas explorarem. Então, muitas vezes, dentro da globalização, você acaba estimulando isso. Ok? Outro ponto também que o pessoal fala que é negativo é que como a galera quer que reduza imposto, taxa, quem sai mais prejudicado? As indústrias do local. Por exemplo, se eu estou abrindo a economia para entrar de produtos chineses, sei lá, em outros cantos, as empresas daqui que produzem vão ter que concorrer. Se eles estão pagando pouco imposto para chegar, qual é o resultado disso?
é que a concorrência fica mais difícil, a indústria fica mais fraca. E o Estado também, porque não tem controle muito sobre isso. E, ao mesmo tempo, muito ganho do Estado é diminuído, como ele paga menos imposto, né? Então, o ganho é menor. Isso, no final das contas, acaba sendo extremamente negativo, ok? Outra crítica também que é feita na globalização, esse âmbito excessivo de você procurar produzir cada vez mais, procurar onde tem mais lucro, isso acaba afetando o meio ambiente. Aquilo que a gente falou no consumismo, né? Essa sede exacerbada de produção de produtos, de circulação de mercadoria e de capital, tem como consequência o nosso meio ambiente. Essa evolução tecnológica ela é muito boa, mas também ela é muito ruim. Por que a gente fala que ela também é ruim? Porque a tecnologia vai diminuindo a necessidade de pessoas para trabalhar. E o resultado disso diretamente é o quê? Desemprego. Ok? Tranquilo? Beleza. Entre outras coisas, né? Essa questão também de você ter que estimular as pessoas a consumir, e é um âmbito básico da globalização, leva as pessoas ao quê? A se endividar. Acabam virando consumistas e acabam a consumir sem pensar, e o resultado acaba sendo extremamente negativo. Um exemplo disso são os próprios cartões de crédito, né? Que foram criados e desenvolvidos, e hoje praticamente quase todo mundo tem, né? Isso acaba também estimulando o endividamento das pessoas, né? Às vezes até os bancos parece que querem que você se endivide, né? Que você não pague a sua conta em dia para eles ficarem explorando você, tirando tudo de você, se possível, né? Então a situação realmente é complicada. Nessa corrida também de valorizar a questão do consumismo, se valoriza muito a questão do indivíduo, muito a questão de não pense nos outros, pense primeiro em você. Qual é o lado negativo disso? O lado negativo é que as pessoas passam a viver de um modo maquiavélico, em que os fins ficam os meios, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas começam a ter uma dificuldade muito grande de entender a outra pessoa. E até mesmo desenvolver uma coisa que a gente chama de compaixão. Um outro ponto também negativo. Evolução tecnológica é bom para o lado bom, mas também para o lado negativo. Para a questão dos terroristas, né? Dos radicais, essa galera aí usou a internet e usa fortemente. Por exemplo, a gente teve na época da Olimpíada aqui no Brasil, pessoal, uma articulação do Estado Islâmico para a promoção de um atentado aqui. Tudo feito através das redes sociais. Os caras estavam articulando todo o movimento pela internet. Os caras lá e a galera aqui. E a coisa estava andando. Então, tem esse outro lado. Essa facilidade de transporte, até comentei na semana passada, é ruim por um lado. Tem epidemia, tem a doença altamente contagiosa, rapidamente isso vai chegar em todas as partes do mundo, por causa dessa integração global que a gente está vivendo. Então, esse é outro âmbito negativo da coisa, tá? E aí vai, não vou entrar muito em detalhes pela questão do tempo, né? A comunicação também está bem legal, né? A gente se comunica fácil, a informação chega fácil na gente. Isso é ótimo, por um lado. Por outro, hoje nos sentimos sobrecarregados. Muito conhecimento, muitas imagens, e a gente passa a ter dificuldade para guardar as informações ou guardar coisas que realmente são importantes, e nós perdemos também a capacidade de pensar, porque a gente só pensa em cima de uma coisa assim, a gente tem um espaço, uma parada. Só que a gente está tão cheio de informações que a gente não tem espaço para parar para pensar. E o ritmo também é tão alucinante da tecnologia, nossa cabeça também vai nesse ritmo, e a gente vai perdendo essa capacidade também de pensar. Aí a coisa realmente é complicada. Beleza? Tranquilo? E aí vai, tá? Essa coisa da gente ver de empresas, né? Às vezes, por exemplo, as decisões das empresas tomadas aqui no Brasil não são tomadas aqui no Brasil, são tomadas lá em outro país. Às vezes no país da origem daquela empresa. Qual o lado ruim? É que os caras de lá não entendem a realidade daqui. Eles não estão aqui, né?
E às vezes as decisões de lá trazem um monstruoso prejuízo porque eles não conhecem a nossa situação. E isso acaba sendo uma coisa negativa. Às vezes a empresa fala assim lá, ó, essa empresa não está dando lucro não, esse negócio não está legal não, vamos tirar essa empresa daqui. Aí tu acaba com vários empregos e a situação da economia fica péssima. Mas eles não estão nem aí, tá? Então tem esse outro aspecto negativo que aí não é interessante. E outras coisas mais, como a questão da ideia do consumo que a gente falou, que as pessoas agora é tudo entregue para a gente imediato, tudo rápido, isso acaba inibindo o desenvolvimento da nossa paciência. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba sendo algo bem negativo. Beleza? E eu posso terminar com algumas imagens, né, a aula, né? Aqui você tem uma imagem da realidade da globalização. Aqui você talvez não encontre aqui perto de você, mas o lixo que a gente vai jogando vai chegar em algum canto. Aqui você tem um garoto que simplesmente está no mar de lixo. Lixo, muitas vezes, que não é nem do país dele, são de outros países que falam tanta questão ambiental, vão jogando lixo e vai se acumulando em outra ponta. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente negativo. Nesse charge aqui eu acho legal a crítica, porque ele está mostrando o quê? Ó? Os ricos estão vivendo maravilhosamente bem. O pobre está vivendo da miséria. Nem todo mundo está usufruindo dessas riquezas, dessa evolução tecnológica e econômica. Nós temos os excluídos desse processo. Realmente dá uma vontade de sair comendo infinitamente. Olha aí, o McDonald's, né? Aqui é a imagem. Mas temos que ser fortes, porque é tudo porcaria. Tô certo ou errado? Oi? E o mundo tá assim, ó. A situação realmente é muito complicada. Outra imagem, né? Black Friday, né? Hoje estamos com 50% da esmola. Temos troco, né? Todos os cartões, né? A questão da pobreza, dando a ideia do âmbito da globalização. Daqui a pouco tu vai estar na rua, vai ter umas maquinetas, né? Ou o pobre vai ter o número do Pix dele para fazer. Então tem essas outras questões também chegando, né? A questão da globalização e a distância, que em muitos locais tem abertura e outros você tem o fechamento, né? A questão dos Estados Unidos, a questão do México, né? Que ainda é uma realidade complicada, né? Tranquilo? Beleza? Pessoal, querem perguntar alguma coisa? Deu para entender direitinho? Acho que praticamente quase todo mundo está aqui, né? Tranquilão? Pronto, eu vou encerrar aqui a gravação.